Muita gente acha que só dá pra morar aqui nos Estados Unidos legalmente se for milionário ou um gênio que vai ganhar o prêmio Nobel. Mas a real, galera, é que a gente conseguiu sendo pessoas comuns, tendo planejamento e estratégia. Exatamente. E hoje a gente vai te contar, sem enrolação, como foi que a gente migrou legalmente aqui pro Texas, nos Estados Unidos. E eu já te aviso, não foi sorte se é isso que você tá imaginando. Se você é novo por aqui, muito prazer, eu sou a Júlia. E eu sou o Lucas e a gente mora no Texas há quase 3 anos e compartilha tudo sobre a vida aqui nos Estados Unidos. Então, já se aconchega aí na tua cadeira, onde você estiver assistindo, na cama e etc. Pega um café, uma tacinha de vinho ou qualquer coisa que você quer e vem com a gente, porque a gente vai contar pra você como a gente migrou pros Estados Unidos, a nossa história, porque tem muita gente nova no canal. Exatamente. Então, Ruben, já sabe, roda essa vinheta. Roda aqui, ó. Tralareiro, tralalá. Ah, já deixa o like também, né? Bom, então vamos começar esse vídeo dando um resumão aqui da nossa história, porque tem muita gente nova aqui chegando no canal e talvez você ainda não saiba como foi que a gente veio parar aqui na terra do tio Sam. E o mais importante que bastante gente pergunta é como a gente fez isso de forma 100% legal através da lei. Ué? Né? Da lei. Bom, gente, a gente sempre teve esse sonho de morar fora do Brasil, mas era aquela ideia um pouco distante, tipo, ai, quem sabe um dia, né? Um dia, no futuro, sim. futuro. Gente, sabe quando você fala, você quer fazer alguma coisa? Quero. Né? Sim, tipo, você até quer, mas tipo, não sabe, quero. Sabe aquele quero jogar? Se rolar, rolou, se não rolar também não. Entendeu? Não vou atrás também. Quem sabe um dia, né? Sabe um dia. Só que assim, essa vontade, ela era real em nós dois, né? Eu sempre tive a vontade de morar fora do Brasil e o Lucas também sempre teve essa vontade. E além do sonho, tinha um motivo muito forte que palpava assim na minha cabeça, que era a falta de segurança no Brasil, galera. Se você acompanha o canal há um tempo, sabe que eu já fui assaltado várias vezes lá no Brasil e assim, eu já tava cansado de viver esse mesmo inferno sempre, de sair na rua, tá preocupado com roubar meu celular, será que vão roubar minha conta no banco, vou colocar numa do seguro do celular, sabe? Parece que tem que estar atento assim, e isso gerou meio que um trauma em mim, sabe? E a gente carrega um pouco desse trauma até hoje. Lá na Europa, gente, eu ficava o tempo inteiro achando que eu tinha sido roubada. Gente do céu, Mano, olha aqui é propício pra pegar bolso. Eu tô assim, ó. Quando eu tô em um lugar com muita gente assim, eu fico batendo a mão no bolso, assim. Se você é do time que faz isso, bate a mão no bolso assim, pra ver se as coisas estão lá e quando não tá, ou porque você colocou no bolso diferente, você se assusta, mas é o trauma, cara, assim, né? E aí, gente, um dia o Lucas, ele veio pra uma conferência em Seattle, aqui nos Estados Unidos, a trabalho, né? Lembrando que eu já trabalhava na empresa que eu trabalho hoje, nessa época, numa multinacional, e eu já tinha ido pra uma multinacional lá atrás com a ideia de, pô, se um dia for pra eu sair do país, vai ter que ser com uma empresa multinacional me patrocinando, porque eu preciso de dinheiro pra me manter e eu não vou ir na louca. Exatamente, planejamento, gente. E aí, lá em Seattle, ele fez uma apresentação e também já aproveitou pra fazer o famoso networking. Cara, assim, o networking é o mais importante. Se eu não tivesse ido nesse evento, apresentado lá e depois feito um happy hour com gerentes e tudo mais, e pra eles me conhecerem, a gente talvez não estaria aqui hoje. Então eu virei pra eles e falei que eu tinha muita vontade de vir trabalhar nos Estados Unidos. E aí, como o gerente que assistiu minha apresentação tinha curtido meu estilo de apresentar e etc., de explanar a explicação das coisas, isso acabou abrindo uma porta pra gente pra vir aqui pros Estados Unidos, porque, e aí vem um pouco de sorte também, tinha uma vaga exatamente pra função que eu estava atuando já no Brasil. Então isso foi um fator de sorte, realmente. Assim, por mais que você tenha tudo certinho, você precisa ainda ter um pouquinho de sorte. Não tem jeito. Ao seu favor, para as coisas realmente fluírem. Pra tudo na vida. Alguém um dia falou que se fosse pra escolher um superpoder, e eu não lembro quem foi, se você achar na internet, você coloca aqui, Ruben, falou que se fosse pra escolher um superpoder, teria escolhido sorte. É o melhor superpoder Acho que é o melhor superpoder. Bom, gente, aí um tempinho depois surgiu uma oportunidade real de transferência interna dentro da própria empresa. E aí foi que a coisa começou a andar, assim, muito rápido. Não, tipo assim, extremamente rápido. A gente achou que, tipo, sei lá, daqui um ano a gente vai. Legal, cara que tem consciência. Foi isso mesmo. Tolos. Nossa, muita ingenuidade. A gente casou, aplicou pro visto, organizou a vida inteira, e eu não vou falar a vida inteira porque a gente voltou pro Brasil algumas vezes, eu fui terminando de fazer as coisas, tudo isso em menos de 5 meses. Então a gente tava com as malas prontas e o visto aprovado em aproximadamente 5 meses. Eu fui pra essa viagem em abril, quando foi setembro, já tava tudo certo pra gente ir com a passagem comprada, inclusive.
Gente, foi uma loucura. E assim, era o começo da vida nova, né, que a gente tanto sonhava. Mais segura, mais estável, do jeito que a gente sempre quis. Mas é claro, né, galera, não basta apenas sonhar. Pra sair do Brasil legalmente, a gente teve que encarar umas boas dores de cabeça também. Então é isso que a gente vai abrir pra vocês agora no vídeo. Como foi o nosso processo de vistos, os perrengues e o que você precisa saber se você quiser fazer o mesmo. E fica até o final do vídeo, porque no fim a gente também vai te contar como é que a gente tá hoje. Porque assim, a vida de imigrante, galera, não é pra qualquer um, viu? É bem difícil, acha que é só flores. Para, gente. Na realidade não, quem vende só flor na internet foi quicado de volta pro Brasil. Agora é uma parada diferente, a gente passa realidade aqui no canal. Realidade! Então vamos falar primeiro do processo de imigração. Lá em 2022 eu consegui um visto chamado, naquela viagem, quando tava tudo certo, chamado L1B, que é basicamente quando uma empresa multinacional te transfere para uma filial dela nos Estados Unidos. E o L1B, diferente do L1A, é para pessoa com conhecimento especializado, galera. O L1A é para gerente, que não é o meu caso. E no caso eu já trabalhava numa multinacional no Brasil, então essa possibilidade do L1 já parecia um pouco mais fácil pra gente. E como a gente é casado, eu entrei como dependente no visto L2, que também permite trabalhar legalmente aqui. Só que assim, muita gente acha que tudo isso demora uma eternidade, né? Pegar o visto, não sei o que lá, entrevista. Gente, mas no nosso caso, como vocês puderam ver, foi um furacão, foi tudo muito, muito rápido. Ó, recapitulando, em abril surgiu a vaga, em setembro a gente já tava pisando aqui no Texas. E toda a parte de documentação foi agilizada pela própria empresa. Então a empresa que me contratou, né, que eu já estava trabalhando no Brasil, que ia fazer a transferência, já tem todo um escritório de advocacia. Então assim, foi realmente muito eficiente o processo. E aí nesse meio tempo de abril, a gente não tinha muita certeza se a gente ia em setembro. Eu também não sabia se iam ser 5 meses. A gente precisou casar, separar documento, entrar em todos os documentos com meu nome, no nome da Júlia, fazer a entrevista do visto e organizar uma mudança internacional tipo The Flash. Né, nem por recorde, gente. E foi uma maratona sem linha de chegada, porque a cada dia surgia uma coisa nova pra gente resolver. Quanto à entrevista do consulado, ela foi bem tranquila. Ufa. Porque pro Lucas perguntaram assim, ele falou, o que você vai fazer? O que você faz na empresa? Gente, ele tá cansado de responder essa pergunta. Então assim, ó, tipo, quando você tem uma história que é verdadeira, quando você não tá mentindo e etc, não tem porquê dar problema na sua entrevista, entendeu? Só se acontecer alguma coisa de outro mundo, sei lá, mas eu nunca vi uma situação que uma pessoa tem todos os documentos, é extremamente qualificada, sabe falar inglês, sabe do que tá falando, dificilmente vai ser difícil. E assim, a entrevista no consulado, que tem muita gente que pergunta aqui pra gente no canal, nossa, mas é difícil a entrevista e tal. Galera, sim. Todas as vezes que a gente foi entrevistado no consulado dos Estados Unidos, já foram várias, que a gente renovou o visto, a Júlia perdeu o passaporte, roubaram o passaporte dela, teve que fazer outra entrevista. Todas essas entrevistas foram muito suaves, mas a primeira vez que a gente pisou nos Estados Unidos pra passar pela imigração de Miami, fala aí, Júlia. Não adianta só você passar no visto, né? Tem a imigração também quando você chega nos Estados Unidos. Se a imigração falar, não quero você aqui, você pode voltar mesmo com o visto aprovado, né? Putz, estou lascado. Então a imigração ela é mais um desafio quando você chega, primeiro já. E aí, quando a gente passou por Miami, então a imigração lá ela é bem assim, bem dura, né? E aí o Lucas passou suave, tudo tranquilo. Aí quando chegou a minha vez ali de falar com o oficial, eu fui bombardeada de perguntas. Perguntaram sobre a minha formação, sobre o nosso casamento, quanto tempo a gente tava junto. Até projetos que eu fiz na minha faculdade de arquitetura, gente. Então assim, estejam prontas, estejam preparadas, mulheres que estão acompanhando o marido, porque provavelmente você pode também ser bombardeada de perguntas. E aí no nosso caso também tinha um fator que traz a desconfiança do officer, que é o tempo de casado que a gente tinha na época. Sim. Então isso ele ficou pegando bastante no pé, eu lembro muito bem. Mas no final, galera, o ICE não foi chamado pra gente, deu tudo certo. Mas é aquilo, mesmo fazendo tudo certo, sabendo todos os documentos, você ainda vai passar por um estresse nesse processo de imigração, porque, cara, eu só fiquei tranquilo mesmo quando eu pisei assim fora da imigração. Foi depois que a gente teve certeza que a gente tava aqui, sabe? Ah, e sobre os custos, né? Você falou já um pouquinho antes, amor, mas a empresa, ela cuidou da maior parte aqui do nosso processo, né? Mas nossos gastos foram mais com a mudança pessoal, né? Documento extra, retorno pro Brasil pra resolver coisas que ficaram pendentes, atrasadas. Então essas coisas ficaram com a gente mesmo. E os valores, assim, é muito difícil de falar o certo, mas varia muito, porque a gente teve até um custo considerável com a parte pessoal da mudança, de documento, de trazer o cachorro, porque tava um puta caos naquela época lá também. Então, assim, a gente teve todo esse estresse. E aí, cara, é o que eu falo em todo o vídeo, né?
A gente é um conjunto de frustrações quando você mora nos Estados Unidos. Parece que quando você compra um desafio, já vem um outro desafio maior e parece muito difícil. Então assim, você tem que levar tudo aqui com a mentalidade não de ficar reclamando, de levar tudo, nossa, que dificuldade e tal, mas sim com a mentalidade, não, vou resolver o desafio, vamos enfrentar e vai dar certo, galera. Mas assim, se preparem porque é difícil. E hoje, mais de 2 anos depois, quase 3 anos na verdade, né? A gente tá vivendo uma nova fase nesse processo de imigração aí também. Exatamente. Como o visto L1B e o L2 tem um prazo de validade, o Lucas ele acabou aplicando aí pro visto H1B, que é aquele famoso processo da loteria, né? Para trabalhadores especializados. Exatamente. Você tem que ter sorte, porque eu poderia estender o L1 por mais um período ou ir pro H1B. E aí a gente já vai entrar aqui nesse ponto agora. E adivinha, galera? Eu fui sorteado no H1B. Mais uma vez a sorte ao nosso favor aqui no vídeo de hoje. Então agora a gente está oficialmente mudando pro status do H1B. Mas o porquê disso, Júlia? Por que estamos mudando? Gente, a grande diferença é que o H1B ele é muito mais flexível que o L1. Então assim, ele permite que o Lucas ele troque de empresa. Não que eu quero fazer isso, tá? Deixando isso aqui bem claro. Não quer. Eu amo o meu trabalho, é super legal trabalhar na Amazon, eu adoro. Não quero fazer isso, mas isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Então, assim, o visto ele permite que o funcionário ele troque de empresa a hora que ele quiser, desde que a nova empresa aceite patrocinar o visto também. Então, assim, pra mim como esposa, como dependente do H1B, a regra muda um pouco, né? No L2, como eu falei pra vocês, eu podia trabalhar formalmente. Já no H4, que é o visto de dependente, você precisa ter uma autorização extra, que é o tal do Employment Authorization Document. Exato. E a gente ainda vai aplicar pro EAD assim que a gente mudar o nosso visto quando a gente for pro Brasil agora em julho. Então a gente vai pegar um novo stamp, eu e a Júlia, e assim que a gente voltar, a Júlia vai aplicar pro EAD e aí ela tem sim permissão de trabalho também. Mas é claro, gente, essas coisas elas não saem assim da noite pro dia, leva um tempinho para aprovar essa autorização de trabalho. Então, nesse meio tempo, formalmente o dependente não pode ter vínculo empregatício nos Estados Unidos. Então, no geral, pra gente essa mudança foi mais de bastidor mesmo, né? Que é o que vai acabar segurando a nossa permanência aqui enquanto o processo de Green Card está em andamento. Exatamente. Quando você tem o processo, quando você tem o I-140 aprovado, que é o nosso caso, se você quiser saber mais sobre o EB2NW, que te dá direito ao Green Card, assiste esse vídeo aqui. Mas com o H1B, se você tiver o EB2NW e o I-140 aprovado, ele te dá uma flexibilidade maior. Você pode continuar com o processo do EB2NW, pode ter o H1B, e aí se qualquer coisa der ruim na empresa, etc., outra empresa pode continuar tocando e eu posso ficar aqui nos Estados Unidos. Essa é a maneira que a maior parte dos indianos fazem, galera, entendeu? Porque a fila do EB2 deles normalmente é bem grande, muito maior que a dos brasileiros, então eles ficam renovando esse H1B de 3 em 3 anos. Bom, agora que você entendeu como tudo aconteceu, os vistos, qual visto que a gente tá, etc. A gente fez esse vídeo porque muita gente pergunta qual que é o nosso visto e tal, então tá aí agora, não reclama mais, bora falar do que realmente pode te ajudar se você tá pensando em imigrar legalmente para os Estados Unidos. E antes de pensar em qual visto eu vou tirar e etc, galera, se teve uma coisa que realmente me ajudou é me preparar de verdade, evoluir, estudar e me capacitar. Dinheiro podem tirar de você, conhecimento ninguém tira de você. Calma, gente, palmas. Então é exatamente isso, tipo, você teve a oportunidade de vir aqui pros Estados Unidos, usando o Lucas como um exemplo, tá, gente? Ele teve a oportunidade de vir aqui pros Estados Unidos fazer a palestra, então assim, tem que saber inglês, mesmo que seja o básico, gente, pra começar, porque assim, com o conhecimento, as portas elas vão se abrindo, né, amor? Total, assim, se eu não soubesse falar nada de inglês naquela época, eu não conseguiria ter feito a apresentação. Aí vocês me perguntam, como é que você fez a apresentação? Eu falava muito mal inglês, mas eu meio que decorei ali, fui testando, porque eu sabia que ali poderia ser uma oportunidade pra mim. Então é realmente assim, as oportunidades elas não vão cair no seu colo, você tem que cavar e executar em cima delas para elas aparecer. Então assim, estudar inglês é uma coisa que vai te ajudar muito se você quiser conseguir uma vaga aqui nos Estados Unidos, se posicionar na sua área, fazendo um portfólio legal, melhorando o seu currículo, publicando blog, se destacando aqui nos Estados Unidos? Não, Lucas Duarte, onde você já está. Nada te impede hoje de começar a aparecer mais na sua área. Uma coisa que meu pai fala pra mim sempre é: quem não
não é visto, não é lembrado. Então, se eu tenho um negócio pra recomendar, e se você tem a vontade de vir para os Estados Unidos, o caminho que eu fiz foi: entrei numa multinacional. Para entrar numa multinacional, precisei me preparar que nem um condenado. Cheguei na multinacional, precisei me provar que nem um condenado que eu era bom, para depois as portas abrirem, entendeu? Então, assim, muita gente fala de raiz e Nutella e etc. Ninguém viu o que o Nutella fez lá no passado, né? Então é isso que a gente fala. E outro ponto, galera, se você tá vindo pra cá, é guardar dinheiro. Porque mesmo com o apoio da empresa, sempre vai ter um custo que vai cair do nada, assim, você vai precisar de dinheiro pra se virar. Gente, precisa guardar dinheiro, é muito importante. E assim, fazer tudo certinho também não significa que vai ser tudo super fácil. É papel pra caramba, é processo que muda no meio do caminho, entrevista que dá frio na barriga, e quando você acha que acabou, se prepara, porque aí começa a parte mais difícil, que é se adaptar em um novo país, estar longe da sua família e se inserir em uma nova cultura. Isso encaixa com o que eu falei anteriormente lá no vídeo, né? Que é basicamente uma série de frustrações, uma seguida da outra. É exatamente ali que as pessoas têm burnout, que elas não conseguem mais, entendeu? E aí elas acabam voltando pro país de origem, galera. Obviamente tem gente que volta porque não aguenta e tem gente que volta porque é chutado, porque mente. Aqui nos Estados Unidos. Para de dar shade aí, não sei. Galera, não é isso, vamos continuar. Bom, quem entendeu, entendeu. Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, não entende mais. Mas a gente já falou melhor sobre esse perfil, né, de pessoas que não conseguem superar toda essa parte da adaptação. A gente já falou melhor disso num vídeo, o Ruben coloca aqui, depois você pode assistir se você não viu ainda. Então, se tem uma coisa que a gente aprendeu nesse processo todo, é o seguinte, galera. Você nunca vai estar 100% pronto. Essa é a realidade. Não importa o quanto você estude, quando você se planeja, você nunca vai estar 100% pronto. É óbvio, você pode se planejar e chegar aqui um pouco mais capaz, mas você vai ter que lidar com frustração. Vão acontecer várias coisas com você. Então, assim, você precisa estar preparado, e a palavra-chave é resiliência. Não tenho dúvida disso. É isso aí. E assim, a gente também não tava 100% pronto. A gente tava com medo, a gente tava com dúvidas, mas mesmo assim, a gente pegou nossas malas e viemos. E valeu a pena, gente. Não porque tudo foi perfeito, mas porque a gente sabia o porquê estávamos fazendo isso. Se segurança, estabilidade e liberdade são importantes, valores importantes pra você, talvez esse possa ser o seu caminho também, porque hoje em dia eu me vejo muito mais alinhado com a maneira que os Estados Unidos lida com a vida e etc, do que da maneira que o Brasil lida, mas isso é assunto pra um outro vídeo. É isso aí, ó. Se você quer entender melhor como se preparar, o que você precisa resolver antes da sua mudança, como funciona a vida aqui depois do visto, a gente tem um curso completíssimo que te guia em todos esses passos. Rumo ao sonho americano! O link tá aqui na descrição e tem uma aula gratuita pra você dar uma experimentadinha, né? Porque é que nem você vai na sorveteria, você pega, prova, gostei, não gostei. Então assim, a gente não vai cobrar nada, você pode assistir a aula lá, se você gostar você compra o curso, e claro, se você quiser conversar com a gente mais de perto, a gente tem um grupo de membros no WhatsApp que a gente se comunica, tem vídeo exclusivo, e você pode se inscrever nos membros clicando aqui na descrição por apenas R$4,99 reais, cara, é menos que um café que você gasta aí, principalmente agora que o café tá R$200 o quilo no Brasil. E claro, se você curtiu esse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e conta nos comentários se você já está pensando em vir para os Estados Unidos, já começou a se planejar e qual o caminho que você tá pretendendo trilhar para chegar nesse objetivo. E a gente vai adorar ler as histórias de vocês também. Valeu demais por assistir até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Diretamente de Austin, Texas. Ruben, é pra você mudar as câmeras nesse final, hein?